dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentares à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele viúvo, de cabelo, de belos olhos e boa aparência. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Só um minuto. Quem entende que ser ruivo não é uma característica normal de um judeu? Todo rei, até aqui, em sua grande maioria, né, porque o Saul foi o primeiro rei de Israel, mas você vai ver na sequência. Saul, ele não era da tribo de Judá. Mas Deus pega um cara da tribo de Judá chamado Davi, que não era igual aos seus irmãos, porque Davi era ruivo. Espera aí, o pai era quem? Jessé. Mas tinha uma pessoa que era diferente dos outros. Por quê? Porque era ruivo. Jessé já era velho. O menino era ruivo. Por que ele era tão amigo de Eliabe? Por que ele era tão amigo dos outros filhos, tão próximo? E justamente aquele menino diferente estava lá apaziguando, ajeitando o rebanho. O menino já tinha matado um urso e um leão, né? Era um menino brabo. Mas ele não tinha orgulho naquele menino. Na teologia, existem comentários, existem teólogos que imaginam, não tem comprovação nenhuma, que Davi era filho de uma pessoa, de uma mulher, de um caso de Jessé. Entendeu? De uma mulher de outra tribo, de uma outra nação. Porque ele vai nascer ruivo, diferente dos seus irmãos. Vai nascer pequeno, ruivo. E ele cresce isolado. Ele não era amigo dos seus irmãos. Os seus irmãos o deixavam sempre de lado. Entendeu? Então, é bom você saber disso. Vai lá. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Tá bom. E aí chamam Davi, né? Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai,
Me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, quando Jessé entrou em sua casa, junto com Samuel, ele vem a Belém, ao encontro na cidade de Belém. Os anciões o veem e dizem: é de paz a tua vinda? Porque o profeta Samuel era muito conhecido. Para onde ele fosse, a turma estava olhando o que ele ia fazer. Ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. E aí ele foi à casa de Jessé. Ele santificou ele, a Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. No meio disso aqui não estava Davi. Davi não foi chamado para esse sacrifício, não foi chamado para essa consagração. E aí, não foi chamado pelo próprio pai, pelos seus irmãos, não foi avisado. Houve um sacrifício, houve uma santificação e Davi estava longe. Mas pastor, ele não era filho? Era, mas não estava lá. Porque não avisaram, não chamaram. E a Bíblia diz: sucedeu que entrando eles, verso 6, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim, Jessé fez passar a Samar. Depois, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Mas estavam todos na consagração, estavam todos na santificação, fizeram todos juntos o sacrifício. E a Bíblia diz: então Jessé, assim fez passar Jessé, 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? O que é que eu quero falar hoje para você, irmão? Bem rapidinho. Por favor. Quem foi que te informou que Deus não olhou para ti no meio da tua família, no meio da tua igreja? Porque você está aqui, você é obreiro de Deus. E se você está aqui como obreiro de Deus, é porque Deus, no meio de todos, levantou você para isso. Você tem um chamado de Deus, onde outros estavam lá, mas Deus rejeitou. Rejeitou porque o propósito de Deus, o pensamento de Deus, Deus disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê. Quando o homem está vendo, quando as pessoas veem do jeito delas, Deus não está no negócio. Então Deus rejeitou todos os filhos de Jessé e disse: não, eu não quero. E quando Samuel disse: tem alguém mais? Tem só o menor. Ele está lá no meio dos animais, pois traz ele. E quando o Davizinho entrou, ruivinho, a Bíblia diz que Deus disse: é ele. Como quando você foi chamado, Deus disse: é você. Amém? Quando Deus nos chama, Ele atesta no nosso coração que somos nós. A alegria que você teve, o desejo que você teve de fazer a obra do Senhor, não foi seu, foi do Espírito Santo. Foi uma escolha você é uma escolha de Deus.
Muitas pessoas querem colocar você para baixo, querem empurrar você para o chão, mas você tem que entender que você está aí hoje porque você foi escolhido do Senhor. Então, muitas vezes nós perdemos uma coisa chamada autoestima espiritual. Sabia? A gente perde essa autoestima porque as pessoas, o diabo usa pessoas para dizer que a gente não é nada, que a gente não tem chamado, que as coisas que a gente vai fazer não vai dar certo, que a gente já tentou e não vai dar certo. E a gente perde essa autoestima, que para muitos tem um nome chamado fé. Essa fé que eu não posso ter só em Deus não, irmãos. Eu tenho que ter em mim também. Se eu não confiar no meu chamado, quem sou eu? Eu não estou falando de autoexaltação, eu não estou falando de orgulho, eu não estou falando de soberba espiritual. Quem está entendendo? Acontece que quando Deus olhou para Davi, Deus disse, é este, e ungiu. E Deus faz assim, quando Ele quer ungir a gente, quando Ele quer levantar a gente para a obra, Ele faz assim. E a prova é tanta que Davi não tinha reconhecimento de ninguém, mas teve do profeta Samuel. Amém? E aí quando o rei Saul está lá endemoniado, quem é que é chamado para tocar harpa? Davi. Quem é que tem unção para tocar naquela harpa? Quem é que tem a unção para quando tocar os demônios saírem de Saul? Davi. Não somente isso, mas um gigante chega no meio de todos e começa a desafiar o exército de Israel todinho. E Davi estava chegando no meio dos seus irmãos para levar queijo, para levar leite, para levar água. Leva um pito dos irmãos, o que é que você está fazendo aqui? Volta para lá, você é menino. E de repente ele escuta um cara gritando e desafiando os soldados de Israel que estavam escondidos atrás de rochas. E esse cara dizia, não tem homem aí não? Só que quando ele falou, chegou um homem de Deus, chegou um ungido para ouvir. E aquele ungido ouviu e disse, quem é esse incircunciso que desafia o exército de Deus? Quem é este? Porque você foi chamado, não foi para ouvir abobrinha no ouvido, não. Você não foi chamado para que pessoas venham escarnecer a sua igreja, a sua fé, o seu povo, o seu Deus, o seu pastor. Não. Você foi chamado para exercer ministério. Você é um instrumento, você é ungido do Senhor e você não aceita esse tipo de afronta. Amém? Então naquela hora, Davi não aceitou. Os irmãos dele mandaram ele se calar e ele ali querendo reagir, os irmãos segurando. E de repente o rei Saul diz assim, eu vou dar a minha filha para quem enfrentar esse cara aí. Ele não era besta. Ele viu o tamanho do homem e disse assim, qualquer um aqui morre. Mas para o exército de Israel não passar batido, para não dizer que não tem homem aqui, eu vou dar a minha filha para quem enfrentar esse cara. Todo mundo pensou, o que adianta ter a filha dele morto? Morto não faz nada. Aí ele vai dizer assim, eu vou dar também isenção à família de todos os impostos. Nunca mais ninguém dessa família, da linhagem dessa pessoa vai pagar imposto em Israel. Você sabia que a família de Jesus não precisava pagar imposto? Por causa de Davi, que era da linhagem. Mas alguém chegou para Jesus e disse assim, Senhor, o que devemos fazer? Devemos pagar a César o imposto? Perguntaram para quem era isento. Mas ele era isento no reino de Israel. Ele não era isento pelos romanos. Ele era isento em Israel. Até hoje, quem é da linhagem de Davi não paga imposto. Mas quem dominava era Roma. Que foi que Jesus responde sabiamente? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Claro, ele não é besta, eu sou isento. Mas o que adianta eu dizer isso para Roma? Roma que nos domina, nós estamos subjugados a Roma. O imposto não é de Israel, é de Roma. Quando era de Israel eu não pagava, agora que não é mais de Israel, eu tenho que pagar. Dar a César o que é de César. Então o que eu estou falando para você, e eu quero que você perceba, é que Davi naquela hora que foi vilipendiado pelo gigante, ele vai e diz assim, tem homem de Deus aqui. E a sua unção era tão forte, que quando ele ouviu a proposta de Saul, ele disse, eu quero ser marido da filha dele, porque eu vou ficar perto daquilo que é meu, que é o trono, que Deus já me deu, eu sou ungido. Uma coisa é você receber, falei até lá em cima, uma coisa é você receber a promessa, outra coisa é você sentar na promessa. Quer dizer, ele tinha a promessa que ia ser rei, mas o trono estava com quem? Com Saul. Nós temos promessas na Bíblia, mas nós temos que tomar posse dela de uma forma legal, não de uma forma ilegal. Então tinha que Saul morrer para Davi assumir, sim ou não? Davi tinha que estar perto da linhagem de Saul. O que é que ele faz? Se torna o melhor amigo de Jonatas, melhor amigo do coração, e casado com a filha de Saul, bem pertinho. É feita a prova dos 100 prepúcios, ele vai e traz 200, só para constar que ele estava resolvido a ser rei. Quando você recebe a promessa, você tem que estar resolvido a tomar posse dela. Amém? E aí, abre em Jeremias, por favor. Vou terminar aqui. Eu li Jeremias 1. Versículo 4. Versículo 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te Espera aí, a mim veio o que, pessoal? A palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor está dizendo para você agora. Você está crendo? Vamos lá. Antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. Espera aí. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, o ventre da mãe, eu te consagrei. Você crê que você é consagrado por Deus? O que quer dizer consagrado? O nome já está dizendo, né? Separado para ser santo. Entendeu, filhão? Lá no ventre da sua mãezinha, Deus já te conhecia, na formação. E lá mesmo, Ele te escolheu e te consagrou para ser separado, para ser santo. Você não está aqui à toa, não. Deus te escolheu para você estar aqui. Quem está entendendo isso? Então, não deixa o diabo ficar mentindo para você. Você é consagrado de Deus. No ventre na formação, no ventre da sua mãe, Deus estava lá, te conhecendo. Antes que formasse o narizinho, a boquinha, Deus já estava lá, conhecendo você. Amém? E a Bíblia diz, aí no final desse versículo, e te constituiu o que, pessoal? Profeta para onde? Só para a rua da sua casa? Só para o vizinho do lado? Para as nações. O teu chamado não é desse tamanhinho, é grande. São muitas almas que Deus quer dar na nossa mão, amém? Nós temos que profetizar para muita gente. O chamado é grande. A gente fica com uma visão pequena, achando que nós não somos o que somos. Nós somos. Nós fomos consagrados pelo próprio Deus, Rutinha. O próprio Deus nos escolheu. É por isso que eu vejo que aqui, por pau e pedra,
você está segurando firme. Por quê? Porque Deus te separou, cara. Deus te separou, você é consagrado por Deus. Amém? Ora, quem não tem dificuldade aqui? Quem não tem? Quem não tem? Outra coisa, quem não tem erros aqui? Quem não comete erros? Quem não tem defeitos? Mas com todos os teus defeitos, com os teus erros, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe e te consagrou e te fez, constituiu profeta para as nações. Claro que eu vou buscar ser perfeito para o meu Deus. Claro que eu vou buscar isso. Claro que tem palavras de Deus me informando que eu tenho que buscar a perfeição. Mas eu não sou perfeito. Eu estou a caminho, Filipenses. Não que eu já tenha alcançado, mas estou indo à perfeição. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. 99 anos, mas estava lá, sendo chamado. Mateus 5:48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você diz o que está no versículo 6, lê aí. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Se Deus te conhece desde o ventre da tua mãe, o que você está falando isso para Deus? Ele já sabe, irmão. Ele te constituiu profeta sabendo. Ele conhece todas as nossas incapacidades. Se ele te constituiu obreiro, obreira, se ele te constituiu pastor, evangelista, diácono e etc., não foi à toa não, irmão. Ele te constituiu, ele já te conhecia desde o ventre. Amém? Então não pense que Deus escolheu errado, não. Tem gente que diz, eu sou um erro. Já ouvi isso. Talvez porque, e aí já aconteceu esse caso, de pessoas irem no meu gabinete e dizer assim, olha, quando eu nasci, minha mãe disse que não queria que eu nascesse. Meus pais disseram desde pequeno que não estavam esperando que eu fosse gerado. Até disseram que se aborreceram porque minha mãe engravidou. Já teve gente que disse, olha, a minha mãe foi estuprada, eu sou resultado de um estupro. Então não era nem para ter nascido. E a pessoa cresceu com esse estigma maldito de autorrejeição. Sabe? Se autorrejeitando porque disseram para ela que ela era um erro. Então onde ela chega, ela se sente um erro. Ela se sente mal. Ela não consegue vivenciar a realidade de Deus para ela, porque ela acha que ela nunca vai passar de um erro. Tua mãe dizia isso para você? Olha só, além de ter nascido de 7 meses, essa praga ainda viveu, eu nasci de 8, viu? Mas você ouviu essa frase? Que coisa, né? Só que você não é um erro, você desde o ventre foi escolhido por Deus para ser o que você é. Deus não errou em você não, Deus te fez. E nós temos que quebrar essa maldição do cão de a gente pensar mal da gente mesmo. Porque se eu não aprender a me amar, como que eu vou amar meu próximo? A palavra diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Se eu não me recebo, se eu não me aceito como profeta, se eu não me aceito, se eu não aceito o meu chamado, se eu não tenho, a alegria de ser chamado por Deus profeta do Senhor, como que eu vou ganhar as almas? Como que eu vou agir a fé? Como que eu vou curar enfermo? Como que eu vou expulsar demônio? Como que eu vou pregar o evangelho? Se toda vez que eu encarar uma multidão, quando eu entrar na casa de alguém, ou que eu vou fazer um núcleo, eu vou estar pensando, eu sou um erro, eu não sou capaz, eu não tenho condição, nada que eu fizer vai dar certo. Aí sempre aparece aquele que é o fura-bolo, catapiolho, o bom de tudo, né? Que o povo escolhe alguém
que eles dizem, esse aqui é o supra-sumo. Não existe isso não, irmão. A escolha de Deus foi você. Para aquilo que Deus te designou, vai e faz. Deus não chamou? Ele não errou não. Você que está errado em não fazer porque Ele te chamou. Ele te escolheu. Viva com essa realidade. Ele te escolheu antes que vocês o aceitassem. A Bíblia diz, Ele vos chamou. Ele vos escolheu a vós. E nos amou primeiro. A Bíblia diz que o próprio Jesus atestou. Vocês vêm a mim porque o meu Pai enviou vocês. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então vamos quebrar esse estigma de automenosprezação, porque tu é profeta de Deus, irmãozinho. Amém? E aí, tem muitos membros na igreja que são chamados, são membros, não tem nem cargo, nem função, mas são profeta. Aí não exerce por quê? Não, porque eu sou só membro da igreja. Para com isso, tu não é só membro da igreja, tu é escolhido profeta de Deus. Amém? A tua igreja não vai ficar vazia se o teu chamado for acolhido pelo teu coração. Se você entender isso. Eu digo sempre, quando eu vou fazer uma obra, eu vou confiando no meu Deus e no meu chamado. Eu não vou confiando só no meu chamado ou só no meu Deus. Eu vou confiando nos dois, porque eu preciso disso. O inferno se levanta contra a gente, e se a gente não tiver uma postura, a gente nunca vai exercer o chamado. Amém? 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor toca em você todos os dias. E o Senhor me disse, eis que te ponho na tua boca as minhas. Você tem a palavra de Deus. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Sobre. Profeta está sobre. Tem rei? Tem, mas profeta está sobre. Quando o rei Acabe casou com a Jezabel e começou a fazer aquela parafernália toda em Israel, teve um homem que chegou lá e disse assim, não vai mais chover aqui não. Quem foi? Profeta Elias. Quando Davi pegou a mulher de Urias, teve um profeta que chegou lá e o repreendeu. Natã. Irmãos, profeta está sobre reino. Entendeu? Profeta está sobre reino. Quando Deus nos constitui profeta, Ele diz a você, olha, se o Michel Temer, o presidente da república daqui, ou seja lá de que país for, se eu te enviar lá, tu vai lá e vai dizer o que eu mandei tu dizer, e tu vai falar. Porque Deus nos deu autoridade para 6 coisas. Veja aí no 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para quê? Edificares e para plantares. Olha que coisa forte. Você sabia que você tem esse poder todinho? Mas Deus falou para você agora. A palavra do Senhor veio a você, que saiu de casa hoje, com aquela florzinha na mão, dizendo, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Hã? Joga a rosinha fora, porque Deus te quer bem. Ele te ama. Ele te constituiu. Ele te consagrou. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe.
Joga a Rosinha fora e aceita o teu chamado. Abre os teus lábios, fala o que Deus mandou, profetiza, porque Ele te deu autoridade e as portas do inferno não podem prevalecer, irmão. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. É muito importante a gente ter essa visão, tá bom? É muito importante. Muita gente fala um monte de coisa a respeito de Deus sem saber. Deus não escolheu ninguém para ser derrotado e outro para ser vitorioso. Ele escolheu todos para a vitória. Só que nós temos que escolher a vitória para nós também. Amém? Vi um rapaz que veio aqui 4 vezes na igreja. 20 anos de idade. Estava com talvez uns 3, 4 semanas que ele não vinha, né? E o Caio, nosso irmão querido, estava falando com ele domingo agora, chamando ele para vir para a igreja. Só que ele não quis vir para a igreja. E aí, ele acabou encontrando a namorada dele, uma amiga, com outro cara entrando no local lá. Ele viu, e ele era metido aí com tráfico, né? E aí ele andava berrado, andava armado, né? A hora que ele viu, meu irmão, ele foi lá e atirou nas 2 moças. Atirou no rapaz. O rapaz não morreu. A namorada dele morreu. A outra eu não sei se está viva. Parece que foi na mão que pegou nela, né? Mas a namorada morreu com 2 tiros. E depois ele foi e se matou. Então, 20 anos de idade. Se ele tivesse vindo para a igreja, ele tinha recebido o sactel, teria ungido a casa dele, a vida da namorada dele, e não teria entrado na vida dele essa mortandade. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, tu não será atingido. Amém? Então unge a tua família. Unge a tua família. Sexta-feira, nós temos os 2 potes. Ó, esse pote aqui, que é o do pedido de oração, e o do testemunho. O povo traz. Nós consagramos a água e damos para a pessoa. Essa sexta eu vou consagrar a água. Eu vou plantar amanhã, quarta-feira. Garganta está ruim. Eu vou plantar amanhã, quarta-feira, no coração das pessoas, que elas se consagrem para sexta-feira. E sexta-feira, como é que é essa consagração, pastor? Davi fez ela. Chamou todos os seus generais, soldados, todo mundo disse, quem vai se consagrar ao meu Deus hoje? E de cada um ele pediu uma oferta, não foi? E assim houve consagração de todos. Eu vou amanhã consagrar a todos os que vão vir. Vou pedir uma oferta de consagração. E eles vão pegar o seu envelope e sexta-feira, na consagração de sexta, eu vou dar a eles uma água ungida, abençoada. Eles vão beber aquela água. E essa água, quem sabe o que a água representa? Força, purificação, palavra. Amém? Discernimento. Porque sexta-feira é um dia de libertação. Então eles vão receber força de Deus na sexta-feira. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo disso aqui uma escola de profetas. Eu estou ensinando as pessoas a vencer o inimigo delas e a serem vitoriosos. Amém? Domingo, eu estou com a carta aberta, ensinando sobre o rei Ezequias, sobre Senaqueribe, a visão de Ezequias, a fé de Ezequias e como ele venceu o inimigo dele. Amém? No domingo. Então, vocês façam a mesma coisa nas congregações. Eu não tenho dúvida que vocês podem. E que Deus é com vocês. Amém? Ensinem o caminho que o povo deve andar. E eles vão andar e vão crescer perfeitamente. Tá bom? Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra
e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.